Tem dois trechos que nós separamos, Pipo, do Jorge Jesus. Vamos ouvir o primeiro trecho do Jesus aí. Vamos ver. Olha lá, Pipo. Só quer dizer que eu nunca ganhei nenhuma Libertadores. Portanto, o treinador do Grêmio tem muito mais experiência que eu. A equipa do Grêmio já venceu 2 ou 3 Libertadores que eu saiba. Portanto, é uma equipa nesta competição muito mais experiente que eu. E o treinador do Grêmio, porque já ganhou uma Libertadores, tem muito mais experiência, é um treinador muito mais qualificado que eu. E, portanto, nós vamos fazer o nosso trabalho passo a passo, que é aquilo que temos vindo a fazer até agora. O facto do Flamengo ter conquistado 7 vitórias consecutivas, se vocês forem olharem para o meu percurso como treinador, vão ver que isso para mim é pouco. Estou habituado a ter 13, 12 vitórias consecutivas, sabendo que este campeonato é mais difícil, é mais difícil fazer aqui 10 vitórias consecutivas que se calhar fazer na maior parte dos campeonatos da Europa. Mas nós vamos caminhando conforme nos vão deixando, vamos caminhando com muita paixão e com muito prazer. Neste momento o nosso prazer é maior que a pressão que temos em cima da responsabilidade da equipa, e isso é que é determinante. Em relação a essa discussão Jesus e Renato Gaúcho, o Jesus está bem, né? Porque a polêmica bate nele e não volta. Não volta. A polêmica certo ele. Para aí, né? E aí a gente separou no sábado, até eu conversei muito com o Sormani sábado, o Sormani estava, assim, abismado com aquele chocolate que o Grêmio deu no time do São Paulo, com aquele futebol lindo do Santos. Mas olha o trecho do Renato Gaúcho. O Renato também é bom, bom treinador e bom de palavra. Vamos ver o Renato. Aí você vai falar assim, não, mas o Flamengo está jogando que nem o Grêmio lá no futebol do Brasil. Concordo. Mas o Jorge Jesus ganhou 2, 3 títulos portugueses só. E saiu de Portugal, foi para a Arábia. Ele nunca treinou fora de Portugal, num grande clube da Europa, e nunca conquistou nada. E ele está com 65 anos. Aí ele está com uma seleção nas mãos. Ele é obrigado a fazer exatamente isso que ele está fazendo. O Flamengo jogar um futebol bonito, mas tem que ganhar. Aí você vai ver se ele tem capacidade, se ele é um grande treinador, se ele ganhar, ou você tira ele do Flamengo e tira ele do Palmeiras, são os 2 melhores grupos no Brasil, e bota ele no outro clube do Brasil. Ó, esse grupo aqui que você tem, agora me dá resultados. Aí vocês ouviram o Renato no sábado. Aí, o Pascoal, esse fim de semana teve o Riva. O Ribeirinho está em grande fase no Aqui com o Benji. E aí, olha o Riva falando. O Riva não tá pipocando não, viu? O Riva não pipoca. Olha o que o Riva falou, Sormani. Nos dias de hoje. O que você tem achado de ver os treinadores estrangeiros aí? Realmente, eles são diferenciados? No caso, o Jorge Jesus, que é português, São Paulo, argentino. A filosofia, né? Eu acho que é diferente. E implantar uma filosofia que eu gosto. Jogar pra frente? Lógico. Que é nosso DNA. Futebol brasileiro quando jogou para trás. O Renato Gaúcho é brasileiro, joga para frente. Joga para frente, mas realmente eu gosto. Agora, para mim, o melhor treinador hoje, para mim seria meu treinador de seleção brasileira, se chama Renato Gaúcho. Ele já está 3 anos no Grêmio, o trabalho que faz. E ele entende o jogador, isso eu acho muito importante, foi jogador. Mas o trabalho do Tite, você gosta ou também? Não, está me decepcionando. Agora, quando você fala que você gostaria de ver o Renato Gaúcho, é porque você fala numa suposição ou você fala por você trocaria o Tite hoje? Você trocaria o Tite? Eu hoje, eu trocaria. Hoje eu trocaria, porque não mudou, não melhorou. E você não colocaria, por exemplo, você acha que seria uma ofensa ao futebol brasileiro ter um treinador estrangeiro? Você não colocaria o São Paulo, o Jesus? Mas dependendo se for o melhor para o futebol brasileiro, porque eu quero o melhor para o futebol brasileiro. O São Paulo vai dar esse nosso DNA de volta, essa qualidade que nós tínhamos. Isso que você está falando é muito forte, Henrique. Mas lógico, mas... Porque é a opinião de um cara que... Mas por que não? Porque hoje não tem, mas para mim, hoje, para mim, o meu treinador seria Renato Gaúcho.
Porque ele faz, os caras jogam o que sabem. Faz o drible na hora certa, faz a jogada na hora certa, porque dá liberdade e conhece. Tá aí, senhor Mano, ouvimos o Jesus, tem o Renato Gaúcho, tem o Rivelino falando que se dependesse dele, mandaria o Tite embora hoje e traria Renato Gaúcho para treinador da seleção, porque é o melhor que tem. Não, eu acho que o momento do Renato Gaúcho hoje, se você for comparar com o Tite, é muito melhor. É muito melhor. Que o Renato Gaúcho, entre os técnicos brasileiros, é o mais gabaritado nesse momento, eu também acho isso, concordo com o Rivelino. Também concordo com ele. Agora, o que mais chama atenção aí é a discussão do Renato Gaúcho, né? E aí o presidente do Grêmio vem dizer que a soberba está do lado do Flamengo. Como assim? A soberba não está do lado do Flamengo. A soberba estará do lado do Grêmio. Com o Renato Gaúcho. E com o próprio presidente do Grêmio. O Hamilton Bozan, que deu uma declaração recente dizendo que não tem nada mais saboroso do que ganhar uma Libertadores. Como é que foi que ele falou? Nós somos os fraquinhos. Ele falou que vai ganhar na reunião do conselho, né? Do aniversário do Grêmio. Vai ganhar 16 anos. Eu nem achei tanto, Ele falou que seria reconfortante apagar a eliminação, ganhando do Flamengo e avançando para a final da Libertadores. Se fosse o Landim que tivesse dito isso. Eu queria ver, estaria esperneando o Renato Gaúcho aqui. O próprio presidente do Grêmio, o Hamilton Bozan. Então eu acho que a soberba do lado do Flamengo eu não vejo. Eu não vejo do lado do Grêmio eu vejo muita soberba e arrogância por parte do Renato Gaúcho. Depois que ganhou a Libertadores da América, em quando? 2017. Ganhou o quê? 2017. E que ele ganhou depois disso? A Recopa. 2 jogos. Sim. Contra quem? Independiente. 2 jogos. Chegou uma semifinal. O que ele... Não. Estou perguntando o que ele ganhou. Porque ele fala que o meu futebol é bom por resultado. Cadê o resultado? É verdade, eu ia chegar nisso. Ele ganhou 2 campeonatos gaúchos e uma Recopa, que são 2 jogos. Um lá e um cá, com o vencedor da Sul-Americana. E o que mais? Chegou na final da Libertadores depois disso? Ganhou uma Copa do Brasil? Ele está na 3ª semifinal seguida, eu acho que isso é sintoma de um bom trabalho. É que se a gente for julgar o Renato com os critérios que ele mesmo... Com a régua que ele usa para medir os outros, a gente vai falar do Renato a mesma coisa que ele está falando do Jorge Jesus, né? Então o Renato, como muita gente no futebol, no esporte, precisa pensar um pouquinho melhor no que fala, baixar um pouquinho a sua própria bola. Eu achei a manifestação do Jorge Jesus super inteligente e elegante, né? Não, elegante, mas ele não está entrando em discussão. Não há uma discussão. Não, tirou o peso das costas dele. Não há um bate-boca, né? Que o público não se expande, não se engane. Não há um bate-boca entre o Jorge Jesus e o Renato. Existe esse repórter provocando o Renato cai na pilha e fala do jeito que ele fala. Mas, Flávio, é o jeito dele. Na pilha? É o jeito dele. É o jeito dele. É o jeito dele. O que vocês encaram como arrogância, eu encaro como estratégia, Flavinho. Ele usa isso para tentar desestabilizar o Flamengo. Mano, o Corinthians campeão, é uma leitura. Eu acho que é uma leitura. O Corinthians agora, eu acho que foi campeão, ele dizia. Ele chegar e dizer o seguinte: o Jorge Jesus ganhou 2 campeonatos portugueses. Saiu de lá, foi jogar na Arábia, tem 65 anos de idade. Ou quer dizer, que o cara é um ultrapassado, velho. Aí ele fala, aí depois do jogo do Santos, ele fala assim, escuta, falaram que o São Paulo deu um nó tático em mim lá em Porto Alegre. Eu nunca li isso. E mais, eu sou melhor do que ele aqui e na praia. Por quê? Porque o Jorge São Paulo tá aprendendo a jogar o futebol. Sabe, pra que isso? Mas ele falou brincando. Mas é brincadeira. Aí a do futebol é zoeira, o Renato tem... Só uma coisa, deixa eu falar 2 coisinhas a esse respeito. Primeira coisa. Esse cara, ele começa a catalisar a bronca alheia em cima dele. Isso é ruim. A gente precisa se decidir. Isso é ruim. Aí fica todo mundo contra o cara. Isso, mas na minha visão, pra ele. Isso é ruim pro grupo. A gente precisa se decidir. A gente precisa se decidir. Eu tô vendo como tá dizendo bem. Desde 2017 ele não ganhou mais nada. A gente precisa se decidir. Isso tem uma conotação. Pera só um minuto. Vocês estão pedindo o Renato na seleção? Peraí. Não, você tem razão. Vocês estão concordando com o Renato. Não. Estou dizendo o seguinte, que quando ele fala que ele tem resultado, é mentira. Não tem resultado coisa nenhuma. Ele ganhou 2 campeonatos gaúchos depois da Libertadores. Gente, 2017 agora, nós estamos no meio de 2019. Jogou 18, 19. Gente, depois viu que são resultadistas, do jeito que eles estão fazendo o que ele fala.
do jeito que ele fala, parece que ele ganha campeonato todo ano. Espera só um minuto. Quantos todo anos? ano. Não, a conta não tem que ser o que ele ganhou em 2019, porque o 2019 não acabou. Vem cá, quantos anos o Renato é treinador do Grêmio? 3 anos. 3 anos. Vamos lá. O que ele ganhou? A Copa do Brasil, uma Libertadores, Copa do Brasil e 2 campeonatos gaúchos. Assunto cerrado. Renato Gaúcho, nesse sentido, está completamente de razão. Não, acabou. Assunto cerrado. Ele ganhou 6 títulos em 2 anos. Acabou. Assunto cerrado. O Renato está com razão. Só para dar a minha versão sobre Renato Gaúcho. A versão não, A minha versão sobre versão Renato Gaúcho. coisa. O Renato Gaúcho, quando o Corinthians, em 17, ia ser campeão brasileiro, disse que o Corinthians ia despencar e não ia ter força para chegar. Foi isso, não? Errou. O Grêmio foi jogar contra o Real Madrid, lá no Japão, no Mundial de Clubes. Ele disse não que ele jogou... Japão. Não foi no Japão. Não, foi nos Emirados. Nos Emirados Árabes, perdão. Aí ele disse que ele jogou mais do que o português, né? Eu joguei mais que o Cristiano Ronaldo. Eu joguei mais que ele. Vocês podem falar o que quiser, eu joguei mais. Por quê? Ele vive transferindo responsabilidade. E ele lida bem com isso, porque ele tira esse foco do time dele e passa para ele. Esse enfoque passa para ele. E ele vai lidando bem com isso. É o jeito dele. Quantos anos ele é treinador do Grêmio? 3 anos. Quantos títulos? 6. Então pronto. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, nesse estilo falastrão, nesse estilo dele, falastrão é o cara que fala e não faz. O Renato fala e não faz. Faz o quê? Ganhou 2 campeonatos gaúchos. 2, pô. 3 anos o cara ganha. Peraí, a partir do momento que... Mas aí tem uma coisa. Em 3 anos de comando ele ganhou o quê? Não. Depois do que ele ganhou Libertadores. Recopa. Ele ganhou o quê? Você tá louco. Estou pegando a régua que o Renato Gaúcho usa para medir os treinadores. Eu acho. Não estou entendendo isso aí. Não, eu estou tentando mostrar a contradição dele. Não tem contradição nenhuma. Dele. Eu acho ele ótimo. Não tem contradição nenhuma. Seria o meu técnico. Seria o meu... Para seleção, quando se fala em soberba, gente, se tem alguém que exercita a soberba com bastante frequência, é ele. Mas o Renato, gente, ele abdica do Campeonato Brasileiro também, hein? Pelo fato do Grêmio ter uma limitação de jogadores para compor aí um elenco tão vasto assim, ele acaba abdicando do Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. E Copa é aquele negócio, tipo, muitas vezes aí uma bola parada decide um confronto. Pacas. Assim, seria, se fosse tivesse de escolher necessariamente o técnico brasileiro para a seleção, seria ele também, eu acho mesmo. Acho muito bom. Você concorda com o Riva? O Riva falou que trocaria hoje. Sim, claro que sim. Estou falando disso já faz tempo. Desde a final da Copa do Mundo. O Brasil não joga futebol antiquado, uma coisa rançosa, velha. Eu acho um horror. Eu trocaria sim. Mas o Renato ser assim, ele desperta paixões e... Mas o Gaúcho, ele gosta disso, gente. O Gaúcho gosta desse ar de conflito, de confronto, de polêmica. Eu discordo de uma coisa. Falastrão é o cara que fala. E só fala. Não o Renato fala e faz. Não, mas o Renato é aquele cara que fala bastante. O Renato, quando jogava, falava e fazia. Não, ele vivia. Gente, o Renato em 3 anos de Grêmio ganhou 6 títulos. Mas a leitura que eu faço dele, Benja, é essa daí. O Renato Gaúcho. Ele lida bem com isso, Benja. Mas, gente, o Renato Gaúcho, ele pode ser encarado como arrogante, mas eu particularmente acho que isso daí é uma estratégia que ele usa. Eu também acho. Ele gosta desse tipo de confronto, ele gosta desse ar superando o conflito, esse ar bélico, esse pessoal. Ele tá tentando muito no Sul também isso. Então, exato, é a cultura local. E tá tentando desestabilizar o Flamengo. Esse mesmo tom que ele usa, esse discurso, ele também só ganhou coisa no Grêmio, né? Sim, como técnico anteriormente. Eu acho que o brasileiro no Fluminense, que ele ganhou. Não, ele chegou a uma final de Libertadores pelo LDU, né? LDU aqui. Ganhou a Copa do Brasil no Fluminense, não foi? Ele ganhou a Copa do Brasil. Aí disse que ia brincar no Brasileiro, não foi isso que ele falou? Ele ganhou a Copa do Brasil. 2007 agora, eu acho que esse estilo dele funciona mais mormente, eu poderia dizer, no Sul, né? Funciona muito com... Você que é o Renato, treinador da seleção brasileira. E na seleção esse discurso? Então, aí que eu ia chegar. Eu não sei se esse discurso, como técnico de seleção brasileira, ele funciona do mesmo jeito. Eu só acho que você não precisa... Não, se ele fala um troço desse em relação... Desculpa, fala aí. Vai, Pasticani, vai. Não, se ele fala um troço desse em relação ao Guardiola, o Guardiola janta ele. O Klopp janta. Mourinho. Sim. Mourinho com a falta de educação dele. Pois é, por isso que eu tô falando. Acho que esse discursinho funciona ali no Rio Grande do Sul, aquela coisa do Rio Grande do Sul, contra o resto do país, aquela coisa toda.
ele como técnico de uma seleção brasileira, não sei se esse discurso eu não acho discursinho. Gente, a gente também precisa se definir. Quando pega aqueles treinadores que fala, aí todo mundo dorme. Aí a gente reclama, putz, o cara fala nada. É legal. O Renato Gaúcho, em termos de título, hoje é o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro. Hoje é. Não, como assim? Ué, em 3 anos, em 3 anos, 3 anos o cara ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Hã? O Tite não conta? Agora, eu falei, nesse exato momento que nesses últimos 4, 5 anos... morreu? Não, o Tite tá na seleção, tô falando agora. Quer dizer, de técnico de clube. O Thiago Nunes, tô falando agora. Posso passar a informação? Mas o Renato ganhou Libertadores, Recopa, Copa do Brasil. Isso. Gente, e o Renato é o cara que, em termos de entrevista, todo mundo para ver. É bom demais. Por falar na entrevista do Renato, Benja, só passar a informação. Ô, Sormani, aquele negócio do nó tático, o Renato estava respondendo a um tweet que o Santos postou naquela vitória lá na Arena do Grêmio no primeiro turno. Tem um tweet aí? Tenho. O Santos postou o seguinte, ganhou no futebol e digo mais, 2 pontos. Ganharia no futebol e também. #notático. Então ele estava respondendo a uma provocação que o Santos tinha feito. Você fez. Mas aí você esqueceu. Fez ele teve que lembrar agora, meses depois. Eu não vi. Você não vai falar nada? Chegou a informação. Você não vai falar nada? Você não vai falar nada? Respondeu bem, foi super bem. Aí, se é o Renato Gaúcho que posta isso, arrogante, não, mas não sei o quê. Foi o São Paulo que falou isso. Não, foi o Santos. Quem falou foi o Santos. Completamente diferente. Mas é a voz oficial. É completamente diferente.